Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Roniel Caetano. Hoje a gente vai estar revisando, potenciação. E vai ver aqui alguns exemplos e conhecer algumas propriedades muito importantes na hora de estar estudando essa disciplina. Então, para iniciar, o que seria potenciação? Potenciação a gente conhece, ou por potenciação ou por exponenciação, que é uma operação matemática onde eu tenho a multiplicação de fatores iguais. Aqui a gente tem uma representação, onde eu coloquei x elevado a n, aí esse x, que é a base, é quem vai estar repetindo, certo? Vai estar sendo multiplicado por n vezes, n fatores, O expoente é quem me diz quantas vezes esse fator, ele vai estar repetindo, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo aqui, vou corrigir aqui. Um exemplo aqui de 3 elevado a 2. Quanto seria 3 elevado a 2? Aqui nessa potência a gente tem o 3 é a base e o 2 é o expoente. Então quem vai estar repetindo, nessa multiplicação é o 3 e o 2, que no caso é o expoente, ele está me dizendo quantas vezes esse 3 ele vai estar repetindo. Então eu tenho aqui 3 ao quadrado, que é a mesma coisa de 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. E vamos ter muito cuidado, porque muitas vezes, ele é confundido, esse 3 ao quadrado, ele é confundido com 3 vezes 2, E 3 vezes 2 eu teria como resultado 6. Então vamos ter muito cuidado na hora de fazer, para fazer direitinho essa operação. 3 ao quadrado, eu tenho 3 vezes 3 e não 3 vezes 2, certo? Vamos ter bastante atenção. Vou fazer aqui um outro exemplo. Deixa eu botar aqui 2 elevado a 3, certo? Agora aqui, a base, o 2, e o expoente aqui é o 3, e o 3 ele vai me dizer quantos fatores eu vou ter nessa multiplicação, que no caso quem repete aqui é o 2, então eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, certo? O 2 é que é a base, é quem repete, e o expoente é o 3, me diz quantos fatores vou ter. Então 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, certo? Fazer aqui um 5 elevado a 2. 5 elevado a 2. Cuidado para não fazer 5 vezes 2, e dizer que é 10, que não é. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25, certo? Deixa eu só corrigir aqui. Dando mais uma passada, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, certo? 3 vezes 3, se é ao quadrado, são 2 fatores. Então, 3 vezes 3, 9. 2 elevado a 3, o 2 é quem repete aí, Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, Dá 8. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Vamos ver aqui um caso bem particular, que é do 1 elevado a 5, pode ser, e 3 elevado a 0, certo? 1 elevado a 5, pessoal, é 1 vezes 1, que 1 é o fator que repete, E o 5 me diz que são 5 vezes, Ele vai aparecer aqui 5 vezes. Então tem 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 1. Não vai deixar de ser 1. Então o 1 elevado, a qualquer expoente, ele sempre vai ser 1, certo? E quando o expoente ele é 0, nesse caso aqui, quando o expoente ele é 0, a gente vai ter que essa potência aqui ela é igual a 1, certo? Ou seja, todo número elevado a 0, ele vai ser igual a 1. Tem algum caso, que é uma indeterminação que a gente tem quando eu tenho isso aqui, 0 elevado a 0. Então, 0 elevado a 0 na matemática, pessoal, ele é uma indeterminação. Só que vai ter casos, na matemática, que pode acontecer
no estudo talvez da matemática mais avançada, então você vai ter que esse 0 elevado a zero, você pode utilizar ele como igual a 1, certo? Mas só que vamos ter ele como uma indeterminação, certo? Mas lá no estudo talvez de cálculo, você vai ter esse 0 elevado a zero também igual a 1, tá bom? Agora a gente vai ver aqui algumas propriedades, né? Tem aqui 5 propriedades, não existe só essas 5, tem algumas outras, mas essas aqui são as mais importantes, certo? A gente vai estar vendo aqui essas propriedades e vamos estar resolvendo um exemplo aqui de cada. Primeira propriedade é a multiplicação de potência de bases iguais, né? Que o A e que o A eles seriam valores iguais. Então, o que a gente faz quando eu tenho multiplicação de potências com bases iguais? A gente repete a base, que no caso aqui é o A, e soma, certo? A gente vai estar somando esses expoentes. Então, vai ficar N mais N. Um exemplo aqui, a gente pode ter 3 elevado a 5, que multiplica 3 elevado a 6. A gente repete a base e soma os expoentes. Aí vai ficar 5 mais 6, que é igual a 11. Então, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6, a gente tem 3 elevado a 11. Aqui na segunda propriedade, a gente tem divisão de potências de mesma base, né? Quando a gente tem uma potência, né? Uma divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar A elevado a N menos M, né? E como exemplo aqui, a gente pode ter 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 3. Temos como resultado, né, repete a base, que é o 4, e subtrai os expoentes. 5 menos 3, o de cima menos o de baixo. Então, 5 menos 3, que dá, corrigir aqui, que dá 2, certo? Então, 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 3, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 dá igual a 2. E na terceira propriedade, né, a gente tem a potência de uma potência, né? Ou seja, né, a gente tem, sempre vai aparecer nesse parênteses aqui, ou seja, tudo que está aqui dentro do parênteses, ele está elevado a esse n aqui, certo? Então, a gente repete a base e multiplica os expoentes. A gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó, o de dentro pelo de fora. Então, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, como exemplo aqui, a gente pode ter 3 elevado a 2 elevado a 5. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5 dá igual a 10, certo? Então, 3 elevado a 2 elevado a 5, 5 ali fora, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5 dá igual a 10. Aí um caso aqui, né, onde vai aparecer o expoente negativo, certo? Potência com expoente negativo. Para a gente fugir, né, desse expoente negativo aqui, que a gente não tem condições de responder, a gente vai inverter a base, certo? Inverte a base e esse expoente ele vai ficar positivo, certo? Então, como exemplo aqui, ó, pode acontecer de qualquer forma. Essa base pode ser um número inteiro, ou ela pode já vir também como uma fração. Não tem problema. Posso ter aqui, por exemplo, 1 sobre 2. Corrigir aqui o 2. Ficou mais ou menos, né? 1 sobre 2 elevado a menos 3. 1 sobre 2 elevado a menos 3. Esse expoente ele é negativo, pessoal. Então, a gente não pode trabalhar com esse expoente negativo. Para a gente fugir dele, a gente tem que inverter a base. Então, tem 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1, certo? 2 sobre 1. E o expoente que era negativo, ele vai ficar positivo, tá bom? Então, tudo que está dentro do parêntese, ele está elevado ao 3, tanto o numerador como o denominador. Então, 2 elevado a 3, né?
E o 1, como 1 elevado a 3 ou 1 elevado a qualquer expoente, é o que a gente tem aqui, sempre vai ser 1. Então, 2 sobre 1 elevado a 3, você pode deixar ali só como 2 elevado a 3, certo? E aqui, quando eu tenho, né, uma multiplicação aqui dentro do parêntese e um expoente lá fora, né? Então, a gente tem que esses dois valores, esses dois carinhas aqui que estão dentro do parêntese, eles estão elevados a esse n, certo? Então, vai ficar, quando eu tenho a vezes b, né, entre parênteses elevado a n, eu tenho a elevado a n vezes b elevado a n. Então, vamos ver aqui um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 4 elevado a 2, eu vou ter 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Então, essas aí são as propriedades, né? A gente vai precisar. É muito importante a gente estar revisando esse conteúdo, porque é um conteúdo que vai ser sempre cobrado na parte da matemática, também muito cobrado, né, na parte da física. E a gente tem que estar sempre revisando esses conceitos, certo? Espero que tenham gostado. A gente, na próxima aula, a gente vai estar revisando um pouco de radiciação, né, que envolve muito. A radiciação, ela seria o inverso da potenciação. Então, a gente se vê na próxima aula e bons estudos para vocês.